Bom dia, pessoal. Vamos estar dando continuação aqui às nossas aulas. O tema da aula de hoje é do macroscópio ao microscópio, noções sobre átomos e moléculas. Então, a partir dessa aula, que em números totais é a quinta, mas eu vou colocar ela como aula 04. A partir dessa aula, e se eu não me engano, nas próximas 6 ou 7 aulas, a gente vai estar trabalhando com toda essa parte que está relacionada aos átomos, a moléculas, a estrutura atômica e a reações químicas. Então aí a ideia é que a gente consiga fazer bastante exercício nesse sentido e apresentando os conteúdos aqui na forma de slide pela utilização das simulações, a gente consiga aí ter uma noção melhor dos átomos e moléculas e também das reações químicas. Eu espero de verdade que a parte das reações químicas consiga ser bem compreendida, porque para entender bem a reação química, a gente precisa ter uma boa base desses conceitos mais relacionados a átomos e moléculas. Então, começando a nossa aula aqui, a primeira coisa que eu queria fazer é colocar um questionamento para vocês. Eu sei que não dá para ter uma resposta em tempo real das perguntas que eu faço aqui, mas eu espero que isso fique como um exercício para que vocês possam refletir sobre o conteúdo. Bom, aqui a gente tem essa figurinha com vários desenhos. Esses desenhos aqui estão representando diferentes moléculas. E a pergunta que eu faço, que eu coloco para vocês é a seguinte: quais dos temas abaixo têm relação com a figura ao lado? E aí os temas são substância pura, mistura, substância simples, substância composta e modelos de moléculas. Então eu quero que vocês reflitam, se vocês não precisam responder em lugar nenhum, mas pensem, vocês acham que essa figura aqui, com essas representações, tem alguma relação com, por exemplo, uma mistura? Ou tem alguma relação com uma substância simples? Esse é o tipo de questionamento que eu quero que vocês parem por pelo menos 5 minutos antes de continuar a aula. Acredito que vai ser importante para a compreensão final dos conceitos. Então aqui eu coloquei um slide com bastante texto para vocês poderem parar e dar uma lida depois, que é no sentido de passar uns aspectos importantes da ciência para vocês. Imagino que vocês devem ter contato com diversas mídias aí, filmes, séries, talvez animações que acabam retratando essa questão de ciência. E sempre tem uma coisa meio mítica com relação à ciência, no sentido de, o que que é uma teoria, o que que é uma lei, qual que é o real trabalho do cientista. Então, aqui eu vou estar dando uma passada geral nesse conceito, que é para poder dar uma base sobre esses termos que a gente vai estar utilizando mais à frente. Bom, normalmente no laboratório a gente vai para a bancada para fazer diversos experimentos, realizar diversas experiências. Quando a gente repara, quando a gente faz essas experiências e nós obtemos os resultados, a primeira coisa que o cientista busca é uma regularidade naquilo que está sendo apresentado. Ou seja, a gente faz muitas experiências na esperança de que algum tipo de regularidade possa ser descoberto. Toda vez que uma regularidade ela é descoberta, a gente pode tentar traduzir isso que nós estamos vendo em forma de números, em forma de palavras, em formas de equações e por aí vai. Então, quando a gente observa uma regularidade e a gente tenta traduzir essa regularidade, por exemplo, uma equação matemática, a gente passa a denominar isso como uma lei, um princípio, que é algo que explica aqueles experimentos que nós observamos. Aí tem uma questão.
quando nós fazemos experimentos, muitas vezes esses experimentos são feitos em um ambiente controlado, com determinadas condições específicas. Então a questão é que essa lei que nós estamos fazendo, ela precisa ser validada, ela precisa ser válida para diversos casos. Então, para que a gente possa validar essa lei que nós propomos, a gente precisa fazer uma quantidade muito grande de experimentações, de forma que essa mesma regularidade possa ser observada em outras condições que nós vamos propor. Então, assim, resumidamente, aqui eu tenho esse parágrafo que é muito interessante, que trata dessa questão, e basicamente o que ele diz é o seguinte: para uma lei ser válida, ela não precisa ser explicada, basta que ela seja observada por meio de muitas experiências. É aquilo que eu disse, a gente precisa fazer muitos experimentos e observar essa regularidade que eu mencionei nesses outros experimentos para que a lei, essa explicação da natureza que nós estamos propondo seja válida. Em outras palavras, uma lei generaliza um comportamento regular das coisas. E aqui, por curiosidade, essa palavra vem do latim regula, que designa um comportamento segundo um padrão definido, uma regularidade, enfim, um comportamento regrado. Então é basicamente isso. Quando a gente faz uma lei, a gente está propondo uma explicação para algum comportamento que é regular no conjunto de experimentos que nós estamos fazendo. Aí, agora, a teoria, por outro lado, ela é uma proposta de explicação para uma lei ou mais leis. Bom, qual a diferença? Uma teoria ela pode ser aceita pelos cientistas durante muitos anos como a melhor maneira de explicar acontecimentos naturais. Porém, graças à descoberta de novas leis ou de novos fatos que ela não explique satisfatoriamente, uma teoria pode ser aperfeiçoada ou substituída por outra mais adequada. Então, por exemplo, a lei, nós formulamos uma equação matemática que explica os resultados que nós obtivemos a partir do experimento, certo? Agora, o que seria uma teoria nesse contexto? A teoria seria uma explicação para essa lei que a gente está propondo. Ou seja, seria uma forma com que nós pudéssemos explicar por que determinado resultado está sendo observado. Então são coisas mais ou menos complementares. A lei está mais relacionada a essa questão de descrever os resultados, explicar os resultados que a gente obtém. Normalmente ela está bem correlacionada com equações matemáticas e com números para estar representando os dados, enquanto que a teoria ela está mais relacionada com uma explicação dos fenômenos, uma explicação do porquê que a lei é válida e por aí vai. Então, por que eu estou falando isso? Bom, eu estou falando isso porque a primeira coisa que a gente vai estar estudando nessa aula é a teoria atômica de Dalton. O Dalton, ele foi um dos primeiros cientistas a propor, de fato, uma teoria que buscasse explicar o que é o átomo. Entre 1803 e 1808, o John Dalton ele propôs uma teoria que ela servia principalmente para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Prost. Quando a gente chegar nessa parte aqui, daqui a alguns slides, vai ficar bem clara a diferença de lei e teoria. Essa teoria, que ela vai ser comentada a seguir, ela ficou conhecida como teoria atômica de Dalton, e foi ele que introduziu essa questão do nome átomo. O átomo aqui, ele significa... é uma palavra que vem do grego que significa indivisível. Então, assim, em que se baseava a teoria atômica de Dalton? Bom, primeiramente, ela partia do princípio de que todas as substâncias elas são formadas por átomos. Ou seja, todas as substâncias que nós temos, elas são constituídas de átomos. A água, o tijolo,
o ar, as folhas e por aí vai. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas suas características, e aqui por características entenda-se tamanho, massa e por aí vai. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si, ou seja, os átomos de um mesmo elemento são todos iguais, enquanto que átomos de elementos diferentes eles são evidentemente diferentes entre si. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, enquanto que as substâncias compostas, que aqui também são chamadas de compostos químicos ou simplesmente compostos, são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre em uma mesma proporção. Isso daqui vai ficar mais claro quando a gente for analisar as leis de Lavoisier e Prost. Os átomos não são criados e nem destruídos. Eles são esferas rígidas, indivisíveis. Então, aqui ele tá postulando a questão de que na natureza você não tem criação e destruição das coisas. Fica implícito a partir desse modelo. Você tem apenas a transformação. Nesse caso aqui, os átomos eles seriam aqui entre aspas indestrutíveis. E para completar, nas reações químicas, o que acontece com os átomos é que eles se recombinam. Não tem nenhuma destruição e nem criação de átomos do nada. O que acontece é apenas uma recombinação dos átomos por meio de ligações químicas. Nessa época aqui, só para ficar claro, ainda não existia essa ideia de ligações químicas. Então, ele basicamente usava o termo se recombinam. Então, bom, pensando aqui nas representações a partir da teoria de Dalton, a gente pode pensar nos átomos como esferas. O modelo de Dalton ele também é chamado como modelo de bolas de bilhar, porque ele assumia que os átomos eram partículas indivisíveis e indestrutíveis que tinham um formato de esfera. Então aqui, por exemplo, nós teríamos os átomos, o átomo, esse cinza, esse vermelho, o azul e o preto seriam átomos de elementos diferentes entre si. Na combinação desses átomos, nós teríamos a formação de substâncias simples, que são substâncias cujas moléculas são formadas por apenas um tipo de átomo. E aqui nós teríamos a representação de substâncias compostas, que são substâncias cujas moléculas são formadas pela combinação de átomos diferentes. Atualmente, a gente representa os elementos por meio de um nome, um símbolo. São conhecidos mais de 100 elementos químicos e cada um deles tem um nome diferente, tem um nome, um símbolo diferente na tabela periódica, né? Aqui nessa tabelinha nós podemos ver o alumínio, o símbolo Al, o bromo Br, o cálcio Ca, o carbono C, o chumbo Pb, o cloro Cl, por aí vai. E aqui a gente tem uma parte importante que é a representação das substâncias. Bom, a gente tem diversos níveis de trato com a química. A gente tem um nível ali macroscópico em que a gente está vendo o elemento químico. Então, por exemplo, um copo com água, nós estamos macroscopicamente observando a água, certo? Então, dessa forma, a gente está trabalhando ali com a água no nível macroscópico. A gente também, na química, tem uma forma de trabalho que é do nível microscópico, que é como se nós pudéssemos ter um microscópio muito potente e observar ali o comportamento das moléculas de água. Então, naquela simulação das mudanças de estado físico que eu apresentei para vocês, vocês devem se recordar que quando nós
quando a gente aumentava a temperatura, o que nós obtínhamos era que as moléculas lá da água elas começavam a se mexer, elas começavam a chacoalhar. E partindo do sólido, a gente observava essa agitação das moléculas gradativamente aumentando juntamente com a temperatura, ao ponto que as moléculas começavam a se mover aleatoriamente no recipiente da simulação. Esse tipo de observação seria uma observação no nível microscópico. Mas a química, como uma ciência exata, ela busca descrever a natureza por meio de uma linguagem que é compreensível para nós humanos. E esse nível de trato da química para com as substâncias é o que a gente chama de nível simbólico. E isso cai nessa parte aqui, que é a representação das coisas. A gente sabe o que é a água. A água é aquela substância lá incolor, inodora, que a gente consegue beber, que a gente utiliza para molhar as plantas e por aí vai. E a gente também sabe que simbolicamente a água ela é representada pela fórmula H2O. Da mesma forma que existem outras fórmulas muito famosas que são utilizadas pelos químicos, que é o CO2, que é o gás carbônico, o N2, que é o gás nitrogênio, O2, que é o oxigênio, O3 é o ozônio. Só um comentário aqui, esses números eles devem estar subscritos aqui. Acho que aconteceu algum problema de desconfiguração, então eu peço desculpa. Esse daqui no caso seria uma representação incorreta. O correto seria H2O com 2 aqui embaixo, só para que fique claro. CH2H6O é o etanol que a gente utiliza aí como combustível no carro, como desinfetante, né? A gente está utilizando muito agora o etanol álcool 70 para higienizar as mãos por causa da pandemia de Covid-19. Aqui uma molécula muito interessante que é a glicose, que é o C6H12O6, que é o açúcar aí que a gente está acostumado. A amônia, o gás metano, um dos gases responsáveis aí pelo aquecimento global. Então a gente tem essa noção macroscópica das coisas. A gente, hoje em dia, por meio de equipamentos sofisticados e simulações computacionais, a gente tem uma noção microscópica também das substâncias. E na química a gente também utiliza esse trato simbólico, para essa representação, para que a gente possa descrever as substâncias, os elementos e os átomos. Todas as substâncias químicas que nós possuímos aí, que existem na natureza, elas são formadas por átomos. Como eu apresentei anteriormente, as substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento, ou seja, gás e oxigênio. O oxigênio, o gás, ele é uma substância simples, porque a molécula de oxigênio, O2, é formada por apenas um átomo, que é o átomo de oxigênio. Então, a substância oxigênio, que é o gás, é formada pelas moléculas de oxigênio, O2, que são formadas apenas pelo átomo oxigênio. Por outro lado, substâncias compostas elas podem ser formadas por átomos de dois ou mais elementos diferentes. Então é importante que fique clara essa diferença. O elemento químico, eu estou me referindo ao átomo, ao elemento oxigênio, átomo O. Para representar as moléculas de uma substância, seja ela simples, seja ela composta, os químicos eles utilizam fórmulas como eu já apresentei. Aqui em cima a gente tem diversas fórmulas para representar diferentes moléculas.
Na forma de uma substância, são colocados os símbolos dos elementos que tomam parte de sua composição em números, que a gente chama de os índices de atomicidade. Esses índices, eles indicam a proporção em que os átomos dos elementos estão presentes na substância. Bom, o que isso significa? Vamos pegar aqui um exemplo bem clássico, que é a água. A água, a gente tem H2O. O que significam esses índices aqui? No caso, eu vou escrever aqui. Vamos pegar aqui. H, H2O. Não ficou muito legal, porque eu escrevi com o mouse, mas vai servir para a explicação. Bom, o que significam que significa esse índice? Significa que para você formar uma molécula de água, é necessário dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, esses índices, eles dão a ideia da proporção em que os átomos têm que se organizar, têm que se recombinar de forma a compor a molécula. Por exemplo, aqui para a glicose, que é um açúcar, uma molécula muito mais complexa do que todas essas outras aqui. A gente precisa de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, isso é uma forma da gente ter uma noção de como as moléculas são formadas, no sentido da sua composição. A gente tem uma ideia da composição em termos dos elementos químicos de uma determinada molécula. Aqui tem uma coisa importante que é a relação entre símbolo e forma. Bom, o símbolo, sempre quando a gente estiver falando de símbolo, nós vamos estar nos referindo a um elemento químico, certo? Por exemplo, seriam exemplos de elemento químico: hidrogênio, carbono, flúor, zinco, alumínio, ouro, chumbo e por aí vai. Agora, quando a gente fala de uma fórmula, a fórmula vai estar se referindo a uma substância pura. Uma substância pura, ela é diferente de um elemento químico no sentido de que ela é formada por moléculas. Por exemplo, aqui, nós teríamos nós nos referimos à substância pura quando se a gente falasse do oxigênio, do ozônio, da água, do gás carbônico, da amônia, do ácido fosfórico e por aí vai. A fórmula do oxigênio, por exemplo, O2, ela representa a substância cujas moléculas são formadas por dois átomos do elemento químico oxigênio. Então veja bem que interessante. A substância oxigênio, ela é formada por dois átomos do elemento químico oxigênio. Percebam que tem uma sutileza nessa diferença, sabe? A gente usa esses, quando a gente troca esses termos aqui, a gente está se referindo a coisas da matéria diferente. Aqui a gente está se referindo apenas ao átomo. Entretanto, aqui a gente está se referindo à molécula. É importante que vocês tenham essa noção bem clara na cabeça de vocês, porque são conceitos primários e conceitos que, se vocês não entendem, lá na frente, quando vocês forem estudar algo mais complexo, pode ser motivo de complicações que não deveriam aparecer se vocês tivessem essas bases bem sólidas aí na cabeça de vocês. Aqui um outro exemplo, a forma do O3, que é esse aqui. Ela representa a substância que as moléculas são formadas por três átomos do elemento químico oxigênio. E por fim, a fórmula da água, ela representa a substância cujas moléculas são formadas por dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. Certo?
Então, aí fica a pergunta, qual a diferença entre elemento e substância simples? Bom, uma substância pura, primeiramente vamos pegar nessa parte aqui da substância. Uma substância pura, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Se ela for simples, ela é formada por átomos de apenas um elemento químico. Então a gente vai ter moléculas como H2, O2, NO2, O3, S8 e por aí vai. Se a substância pura for composta, átomos de dois ou mais, ela vai ser formada por átomos de dois ou mais elementos químicos. Então, por exemplo, nós vamos ter a água, o CO2, o NH3, C2H6O, H3PO4 e assim sucessivamente. Então, qual de fato é a diferença? A substância, ela é formada, ela é um agregado de moléculas que podem ser formadas por átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Enquanto que o elemento é o próprio átomo em si. Hidrogênio, átomo de oxigênio, átomo de enxofre, nitrogênio e assim sucessivamente. Aqui a gente tem mais algum exemplo esquemático. Por exemplo, a substância H2, que é o gás, ela é formada por diversas moléculas que, por sua vez, são formadas por dois átomos do elemento químico hidrogênio. A substância oxigênio, que é o gás, substância oxigênio, ela é formada por várias moléculas que são formadas pelo elemento químico oxigênio. E assim sucessivamente. Então, espero que tenha ficado claro. A gente vai fazer uma aula separada, eu vou resolver diversos exercícios sobre esse assunto para fixar bem, mas caso vocês tenham dúvida, eu, eu rogo aí para que vocês possam estar postando as dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente possa estar deixando bem claro essa questão. Bom, aqui eu vou dar uma introduçãozinha. Tá falando um pouquinho aqui sobre as reações químicas. Como que a gente pode representar uma reação química? Por exemplo, quando a gente está lá ligando o nosso fogão, a gente abre a boca lá para sair o gás, a gente risca um fósforo e coloca fogo. Ali está acontecendo uma reação química de combustão. Como que simbolicamente nós podemos representar esse tipo de fenômeno? Bom, a maneira de representar uma reação química, como eu imagino que todos vocês já devam saber, ela é denominada de equação química. E os números que indicam a proporção entre as quantidades de moléculas em uma equação química são chamados de coeficientes ou coeficientes estequiométricos. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, a decomposição da água. A água, ela se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos aqui duas moléculas de água, certo? Formado por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Elas vão se decompor em dois átomos de hidrogênio duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Simbolicamente, como que isso pode ser equacionado? Nós temos aqui 2H2O, que vai formar 2H2 mais O2. Reparem que a proporção da quantidade de elementos do lado esquerdo, que são os reagentes, e do lado direito, que são os produtos, é a mesma. Aqui a gente tem duas águas. Isso significa que nós temos 4 hidrogênios e 2 átomos de oxigênio. Aqui do lado dos produtos, nós temos 2 átomos de hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio, perdão, que dão 4 átomos de hidrogênio,
batendo com o valor que nós temos aqui, e uma molécula de O2, que tem 2 átomos de oxigênio, também batendo com o que temos aqui. Então, em palavras, a gente pode descrever isso daqui como 2 moléculas de água reagem para formar 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Agora aqui uma outra reação. Eu peço desculpas aqui, ele deu uma leve desconfigurada. Mas a gente tem o gás nitrogênio reagindo com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de amônia, que é NH3. Em palavras, a gente pode descrever o seguinte: uma molécula de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio para formar 2 de amônio. Outro detalhe aqui: a combustão do etanol. O que acontece lá no carro, quando você vai lá, o pai de vocês, mãe, tio, sei lá, abastece o carro com etanol, tem lá no motor acontecendo o processo de combustão. O que está acontecendo, o que está ocorrendo é basicamente isso. Você tem uma molécula de etanol reagindo com 3 moléculas de O2, formando 2 moléculas de CO2 e 3 moléculas de H2O. Então, essa daqui é uma forma simplificada da gente representar as reações químicas. Uma coisa importante quando a gente está tratando esse assunto de reações químicas é que esses coeficientes, aqui, por exemplo, esse 2 e aqui 1, eles devem ser colocados de forma a manter a mesma quantidade de átomos de um lado com o outro. Então, isso é o que a gente chama de balanceamento de equações químicas. Quando escrevemos uma reação química, ela deve estar corretamente balanceada, ou seja, os coeficientes devem estar corretamente indicados. Caso contrário, não estará sendo respeitado o fato de os átomos se conservarem. Por exemplo, a gente tem aqui a reação química de NO2 reagindo com O2, formando NO. Isso daqui é uma reação química que acontece, que a gente precisa balancear. O princípio geral das reações químicas é colocar números aqui de forma que a quantidade de átomos do lado do reagente seja igual à quantidade de átomos do lado dos produtos. Nesse caso aqui é muito simples, porque aqui nós temos 2 nitrogênios, 2 oxigênios, nós precisamos que do lado direito também tenha a mesma quantidade de elementos. Então basta que a gente coloque um 2 na frente do NO. Então o balanceamento dessa equação bem simples aqui, ela vai ficar dessa forma: um N2, quando tem um a gente pode omitir, então é um N2 mais um O2 forma 2NO. Bom, essa é a ideia geral. Na aula que vai acompanhar essa, que vai ser uma aula só de exercícios, eu vou estar resolvendo diversas reações químicas e fazendo o balanceamento certinho e passando um cronograma, assim, um tutorial do que vocês têm que fazer para balancear corretamente essas reações químicas. E uma outra aula separada também, eu vou estar utilizando essa simulação aqui que eu coloco, para caso vocês já tenham interesse de dar uma olhada, que a gente vai estar fazendo algumas reações utilizando a simulação para ver se vocês conseguem captar melhor a ideia, caso alguém tenha algum tipo de dificuldade. Então, bom, voltando à teoria de Dalton. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, na teoria de Dalton, a gente tinha duas coisas bem interessantes que ele colocava aqui, três coisas bem interessantes que ele colocava para a gente. A primeira é que
as substâncias compostas elas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos que sempre se combinam numa mesma proporção. A segunda é que átomos não são criados nem destruídos. E a terceira é que nas reações químicas os átomos se combinam. Por que isso é interessante? Porque esses pontos da teoria de Dalton, eles explicam as leis de Lavoisier e as leis de Prost. Bom, o que diz a lei de Lavoisier? Ela diz o seguinte, que numa reação química, os átomos eles apenas se recombinam. Então, assim, o que a gente tem? Já que os átomos não são destruídos e nem formados, a massa de reagentes é sempre igual à massa dos solutos, dos produtos, perdão. Então, o que nós temos é que a massa se conserva. Nós temos a mesma massa nos reagentes e nos produtos. Por exemplo, aqui a gente tem uma reação de decomposição da água. Antes, a gente tem 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio que estão combinados na forma de 2 moléculas de água. Após a reação, a gente passa a ter também os mesmos 4 átomos de hidrogênio, com os mesmos 2 átomos de oxigênio, só que combinados agora em 2 moléculas de H2 e uma molécula de O2. Basicamente, a gente teve a transformação aqui, que consistiu na recombinação dos átomos, mas nós mantivemos a mesma massa em ambos os lados da equação química. De forma semelhante, a lei de Prost ela não trata exatamente da massa, mas ela trata da proporção dos átomos. Então, o que ela diz? Como a proporção em que os átomos estão presentes é sempre a mesma, então a composição da substância é fixa. O que ele quer dizer com isso? Então, vamos lá. Vamos pensar novamente aqui na nossa reação. A gente tem 2 moléculas de água formando 2 moléculas de H2 e uma molécula de O2. Nós temos então 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, que dá uma proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Se a gente dobra a quantidade de água, ou seja, nós passamos a ter 4 moléculas de água, de 4 átomos de hidrogênio, a gente passa a ter 8 átomos, e de 2 átomos de oxigênio, nós passamos a ter 4 átomos. Repare que a proporção de átomos de hidrogênio para oxigênio se manteve a mesma, independente da quantidade. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 também dá 2. Então, a lei de Prost, ela diz que a composição da substância ela vai ser fixa. Ou seja, ela vai ser sempre formada pela mesma proporção de átomos. Então, uma molécula de água, independente da quantidade de água que você tenha, ela vai ter sempre a proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, certo? E para finalizar essa primeira parte, pensando quimicamente, como que a química trabalha? Como eu já tinha apresentado, a química ela trabalha em diferentes níveis. Ela trabalha nos níveis macroscópicos, quando a gente observa de fato um copo com água, e no nível microscópico, quando a gente observa as moléculas de água. Aqui as moléculas se movimentando. E para a gente racionalizar essas coisas, para a gente poder estudar isso melhor, a gente tem as representações, que no caso eu falei que é um nível simbólico da química, que é basicamente a gente representar essas coisas que nós observamos num formato de fórmulas e números. Nesse caso aqui, macroscopicamente a gente observa o líquido água, microscopicamente nós observamos as moléculas de água e simbolicamente nós escrevemos a fórmula H2O, que é uma representação para as moléculas de água.
Aqui novamente está um chart interessante que eu coloquei para caso vocês queiram dar uma aprofundada no. Caso vocês queiram dar aprofundada aí nesse conteúdo, essa daqui é uma reação interessante que utiliza um método chamado eletrólise para decompor a água, decompõe água líquida em hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Então, caso vocês queiram aí, podem dar uma lida que é bem interessante em como esse processo é feito na realidade. Bom, eu agradeço novamente a atenção de todos. Então, as próximas duas aulas que vão estar correlacionadas a essa vai ser uma aula bem curtinha, apenas apresentando a simulação, mostrando como a gente pode utilizá-la para estudar essas reações químicas, e uma outra aula resolvendo alguns exercícios aqui que eu selecionei para a gente estar treinando aí essa questão, principalmente das reações químicas. Então é isso, pessoal. Até mais e bons estudos.